programa não recomendado para menores de 10 anos. O programa Mais Saúde de hoje começa com uma pergunta para a nossa convidada, a doutora Cláudia Eckley, otorrinolaringologista, que entende tudo sobre voz. Não deixe de assistir o primeiro programa lá no Canção Nova Play para vocês entenderem a nossa convidada, porque eu escolho a dedo quem eu trago aqui, né? E aí a doutora Cláudia foi um achado, assim, de Deus. Porque Deus sempre coloca a pessoa certa na hora certa na vida da gente, né? E temos aqui a Graziele Cunha, que tem uma pergunta muito interessante. Graziele. Olá, doutora. Meu nome é Graziele Cunha. Além de radialista, eu também sou cantora e eu tenho uma dúvida. Quando uma pessoa tem calo nas cordas vocais ou perde a voz, ela tem chances de se recuperar? Tem lesões e lesões nas cordas vocais, né? Como Sim. todo na vida. O calo é uma lesão causada por mau uso da voz, por um abuso, por um atrito intenso, por uma voz produzida de uma forma excessiva e muito forte. Então, eu já tinha falado, né, que você fica batendo, é como puxar ferro e machucar sempre o mesmo lugar da mão que espessa a pele, onde tem maior atrito. Então, o calo, que na verdade se chama nódulo, né? Os nódulos são sempre dois, um em cada corda vocal, em cada prega vocal, porque uma bate na outra. Então, é exatamente onde uma encontra na outra, bem no meinho, que espessa a cobertura e forma esse nódulo chamado de calo. Tá? Muito interessante. Assim como ele é causado por esse mau uso, o atrito, o bater, se nós tirarmos o mau uso, geralmente o calo desaparece. Né? Tem uma coisa muito curiosa, o calo é muito comum em crianças e em mulheres e muito raro nos homens. Por quê? Por quê? Boa pergunta. Porque o tamanho da prega vocal do homem é diferente do tamanho da prega vocal da mulher e da criança. A prega vocal da mulher é mais curtinha, mais parecida com a da criança. E a do homem, por causa da testosterona, que tem uma massa muscular maior, ela é uma prega mais longa e mais grossa. Então, ela, quando machuca falando muito, não machuca fazendo calo. Olha só, machuca fazendo o quê? Um pólipo, que é uma lesão de um lado só, geralmente, e é causada numa batida forte que machuca e forma uma bolsinha, que chama pólipo. Tá. Né? Então, o calo sempre é nas duas, uma batendo na Isso. outra, e se não, é o tal do pólipo. O pólipo geralmente é numa corda só, mas ele pode bater na outra e machucar e formar um calo. Por isso que precisa fazer o exame médico, porque a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. E por que isso é importante? Porque calo quase invariavelmente vai resolver tirando o abuso vocal. Então, a fonoaudióloga, a terapia vocal vai criar consciência para usar a voz da forma melhor, mais equilibrada, o personal da voz, né? Vai corrigir esses maus hábitos e normalmente o calo desaparece sozinho. Depois de um período de meses, viu, gente? Não é 2 sessões, não. E tem que fazer bonitinho todo dia em casa os exercícios, porque você tem que ensinar o cérebro a fazer o caminho certo, tirar o hábito do errado. Olha só. Então, isso é repetição ao longo do tempo. Neuroplasticidade. Né? Isso, falamos muito sobre isso. Perfeito. Então, esse é o trabalho, assim, quando a lesão é causada por uma má função, às vezes a gente consegue reverter ela com a correção daquela função errada. Então, estou fazendo errado, paro de bater, machucar, eu posso fazer aquilo reverter. Mas, às vezes, não reverte. Às vezes, eu já machuquei tanto que forma mesmo uma lesão lá e ela não vai desaparecer com a terapia. E aí, a gente pode operar, né? Para tirar aquela lesão e restituir o funcionamento da corda vocal. Então, essa pergunta do se eu recupero a minha voz, né? Isso é muito importante. Dependendo do tipo de lesão, sim, né? Essas lesões que são causadas por trauma, por mau uso, recupera plenamente a voz. Né? Mesmo lesões mais graves, uma cicatriz maior, uma lesão um pouco mais agressiva na corda vocal, nós temos formas de operar e de
reconstruir aquilo ou de reabilitar a voz. Né? Então, hoje em dia, dizer que uma pessoa vai perder a voz, né? A pessoa fala assim, a pior das hipóteses, vamos falar que a pior das hipóteses, a pessoa tem um câncer nas pregas vocais e ela precisa tirar um pedaço daquela prega vocal, né? A gente pode fazer uma reconstrução e essa pessoa continua falando. Vai falar com uma voz rouca? Sim, mas já estava falando rouco por causa da lesão original, mas vai continuar falando. Né? Então, dizer assim, eu vou operar e nunca mais vou falar, não existe. Existem formas alternativas de falar. Até nos casos extremos, por exemplo, um câncer mais avançado, muito raro, porque se a gente fizer o diagnóstico precoce, não vai acontecer, não é assim? Por isso se eu que for no estamos médico aqui, né? precocemente, isso nunca vai acontecer. Mas vamos dizer que aconteça, né? E a gente tem que fazer uma cirurgia maior e tirar as 2 cordas vocais. A pessoa não vai ficar muda. Tem técnicas de aprender outras formas de falar e produzir voz. Gente, isso para mim é o máximo. Como que é? E são várias técnicas diferentes, né? Nós podemos, dependendo do tipo da cirurgia que foi feita aqui, nós podemos usar uma parte acima das pregas vocais, as falsas pregas, para produzir uma voz que vai ficar meio assim, um pouco mais grossa, mas eu consigo falar sem as minhas cordas vocais, né? Se eu tiver que tirar tudo, eu posso fazer uma pequena comunicação entre eu engulo o ar e eu uso, todo mundo já brincou aqui de falar arrotando, não é muito elegante, mas sai uma voz lá. Gente, isso eu nunca fiz. Os meninos estão rindo com aqui certeza, porque né? já fizeram, né? Então, você pode produzir, articular o som que sai de um arroto. Chama voz esofágica. Essa eu não sei imitar, desculpa, mas assim, você engole o ar e quando você arrota, articula o som. Gente, que máximo. Então, a pessoa não vai perder a voz. Existem muitas formas de produzir voz. E isso é muito importante porque a nossa voz é o espelho da nossa alma. Perder a voz é perder a capacidade de nos comunicar com o mundo. Exatamente por isso que é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente possa preservar essa função, né? Preservar esse presente maravilhoso que a gente recebeu, que é essa voz, que comunica som, sentimento e música. Você falou que você se sente tocada, né? Quando você ouve alguém cantando, né? Sim, o coral da Canção Nova é algo assim que realmente é profundo. Você percebe que vai lá dentro das nossas entranhas e, sabe, é muito lindo. Eu tenho uma experiência sempre muito gratificante quando eu escuto o nosso coral. É por isso que nós temos que cuidar da nossa voz. Ela é um presente e ela nos comunica, nos faz interagir com o mundo, né? E existe paralisia das cordas vocais? Sim, existe paralisia das cordas vocais. Então, como eu falei, são 2, né? Então, assim, para produzir som, uma tem que encostar na outra, né? Então, quando eu encosto, eu produzo o som, né? Se uma delas parar de mexer, eu não vou conseguir encostar tão bem, então vou perder força desse som, certo? Agora, é muito importante essa história de abrir e fechar, porque as cordas vocais não foram feitas para cantar nem para falar. A gente não sabe disso, né? Mas as cordas vocais surgiram lá nos peixinhos, embaixo d'água, quando eles pararam de respirar por aqui e começaram a respirar e comer pela boca. Então, a partir do momento que a gente mistura o ar com a comida, tem que surgir alguma catraca lá na garganta para não deixar a comida entrar para dentro do pulmão. Então, as cordas vocais são essa catraca, o mecanismo de defesa do pulmão. Elas ficam bem em cima da entrada da traqueia, que é a entrada para o pulmão, né? E quando eu engulo, elas fecham, tem uma tampinha em cima delas que também fecha, e aí a comidinha entra para dentro do esôfago. E depois, na hora de respirar, elas abrem. Então, olha a história da paralisia. Para funcionar, não é só fechar para eu falar, tem que abrir para eu respirar. E tem que fechar e abrir o tempo inteiro. Então, paralisia é uma encrenca, porque ou não fecha ou não abre. Se for de um lado só, mais fácil de gerenciar. Se for dos dois, um pouco mais difícil. Mas tudo tem jeito. Eu amei essa série de programas com a doutora Cláudia Eckley, professora da Faculdade de Medicina, da área de otorrino. Você tem alguma especialidade? É sempre voz a sua? Eu sou otorrinolaringologista. Sim, mas na faculdade você é professora? Eu atuo na área de laringologia, laringologia e voz. Então, e
professora da faculdade da Santa Casa. A Santa Casa é, é o local, porque a Santa Casa eu sei que para a parte de ortopedia também, ela é bem forte, né? Mas para a parte de otorrino também, né? É, bem forte. É uma das grandes escolas Exato. do país, né? Então, gente, olha só quanta coisa boa, quanta novidade. E eu agora descobri que a gente não foi feito para falar, nem para cantar, mas para respirar. Olha que incrível, né? Incrível isso. Obrigada, viu? Aprendi mais uma. Obrigada a você. Bom, queridos e queridas, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem mandar perguntas, dúvidas, porque a doutora Cláudia não vai ser só essa vez que ela esteve aqui conosco. Ela vai estar mais vezes. Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, manda para nós. Tem aí o e-mail onde você pode estar nos enviando. E nós vamos ter o maior prazer de responder e fazer as pautas em função da sua pergunta, porque esse programa é feito para você. Obrigada, doutora Cláudia. Eu que agradeço, adorei estar aqui Ai, com que vocês. bom, porque vai voltar. Voltarei com Gente, prazer. um beijo e obrigada a todas as meninas que participaram deixando perguntas, tá? Foram muito boas e até o próximo Mais Saúde.